Olá para todos que estão assistindo. Os próximos 3 vídeos que vamos lançar serão destinados a explicar as diferentes categorias de games e, por fim, destacar diferenças dentre algumas categorias que podem ser bem parecidas à primeira vista. Nos 2 primeiros vídeos, iremos listar e explicar cada categoria, suas características individuais. Já no terceiro, vamos dar ênfase em destacar características de categorias que podem ser confundidas umas com as outras. Hoje vamos falar de jogos de RPG, jogos de storytelling, jogos de esportes e jogos educativos. Então vamos lá? Muito linguajar que usamos aqui são termos gamers. Então, se ficar confuso, pode deixar que logo vamos estar lançando uma linha chamada Dicionário Gamer, destinada somente a explicar esses termos. Então vamos. RPG significa Role Playing Games. Uma tradução bruta seria jogos de interpretação de papéis. Basicamente, é o jogador que tem que interpretar o personagem, usar a sua imaginação para entrar naquele mundo e viver aquela história. Jogos eletrônicos de RPG vieram diretamente de jogos de tabuleiro, de mesma nomenclatura, RPG. Jogos de tabuleiro, pode ser que muitos gamers das novas gerações não tenham tido contato com esse tipo de jogo. Eram jogos de mesa, presenciais, onde normalmente você tinha um mapa extenso, feito de um material duro, como uma chapa de papelão, customizada, é claro. Peças que representavam os jogadores, cartas, muitas cartas com informações sobre o jogo, sobre o mundo do jogo que você estava jogando, os personagens, várias informações, e dados para poder realizar as movimentações dentro do jogo. Esses jogos de tabuleiro, por muitas vezes, traziam muita informação em texto, descrevendo em cada detalhe, cada personagem, cada forma de ataque, de defesa, cada característica especial daquele mundo ou de armadilhas, enfim, muita informação em texto, ajudando essa dinâmica de ter que viver interpretar alguém que vive naquele mundo. Muitos desses jogos de tabuleiro envolviam a imaginação, então precisava de muito texto para ajudar essa dinâmica. E a forma mais comum de se jogar era alternando a vez. O jogador usava os dados para realizar uma jogada, fazia a movimentação do seu personagem. E aí, no fim da movimentação, ele recebia alguma informação, se caiu numa armadilha, se está em ponto de ataque ou se está em ponto de sofrer um ataque, recebia esse tipo de informação e daí decidia novamente com os dados qual o tipo de jogada que ia fazer, se ia atacar, se ia se defender, fugir de uma armadilha, enfim. Uma vez que terminasse isso, passava a vez para o outro jogador. Lembre-se que esse tipo de jogo contava em grande parte com a imaginação dos jogadores, para poder visualizar o que estava acontecendo. E é por isso, exatamente por isso, que existia muita informação em texto, descrevendo passo a passo do que acontecia com os personagens, quando eles caíam numa armadilha, descrevia em grandes características cada personagem que estava sendo vivido, além também, é claro, de explicar todo aquele mundo. Isso ajudava muito a questão dessa dinâmica de uso da imaginação, que é bem diferente de você estar visualizando, por exemplo, o que acontece dentro de um console, que já está feito ali para você. Novamente, é importante frisar que eram muitas informações em texto, você tinha que ter essa dedicação de ler, se quisesse realmente jogar. E essas informações geralmente eram bem importantes para uso no jogo, uso prático. Contavam sobre fraquezas de cada personagem, as forças, enfim, e instruíam em como jogar com aquele determinado personagem que você escolheu. E um detalhe importante é que o life bar, a barra de energia de cada um, tanto dos inimigos quanto dos personagens, era muito extenso, porque o objetivo do jogo era que durasse um bom tempo. Não era que algum personagem, que algum jogador, fosse retirado do jogo logo de início. Então, em cada jogada de ataque ou de defesa, era apenas reduzido um pouquinho do life de algum inimigo ou do personagem. Isso tornava o jogo muito focado em estratégia. E grande parte do que existia nessa experiência de jogo de tabuleiro, de RPG, foi corretamente transposta para os jogos eletrônicos, que são os jogos de consoles e jogos de PC. Eles vieram diretamente dos jogos de tabuleiro e trouxeram muito corretamente transposto dessa experiência que se tinha nos jogos de mesa de tabuleiro. E embora esses games de RPG tenham passado por várias mudanças ao longo dos anos, dos consoles e PC, ainda hoje é possível identificar características que você vê que vêm diretamente do jogo de tabuleiro. E já que estamos falando de consoles, já vamos para os jogos eletrônicos, vamos usar alguns exemplos para ficar fácil de visualizar. Pegamos qualquer Final Fantasy do PlayStation 1. Como podemos ver no vídeo do gameplay, tem-se que a alternação de vez de jogar é semelhante ao que víamos no tabuleiro. Neste combate, o player escolhe a quem vai atacar e qual o tipo de ataque.
A performance do ataque em si não é controlada pela manete, pelo controle do videogame. O jogador apenas escolhe opções de movimentação e ou ataque e vê o resultado. Após seu movimento, passa a ser a vez do outro jogador, ou da IA do game. Note que em cada vez jogada, cada ataque apenas reduz um pouquinho do life do inimigo, tornando os combates muito longos. O foco aqui é a estratégia. O mesmo ocorrendo com o life de nossos personagens. Outro game que também vale ser citado, de PlayStation 1, é Front Mission 1, 2 e 3. Da mesma forma como acontece no tabuleiro, nós definimos a movimentação dos nossos personagens como uma peça de xadrez, e é por vez. Uma vez que terminamos essa movimentação, é a hora de decidirmos se iremos realizar algum ataque, se o inimigo está no nosso ponto de ataque, ou se vamos ter que nos defender de alguma armadilha ou de algum ataque sofrido, por estarmos entrando na linha de ataque de um inimigo. E você vê que esse jogo é interessante, pois ele tem essas duas dinâmicas de visão. Uma é a estratégica, que você vê por cima, quando estamos movendo nossos personagens. E a outra, quando vai realizar algum ataque, ele corta para um tipo de vídeo, onde vemos a ação em primeira mão, vamos assim dizer. Não vemos do céu, vemos em visão de terceira pessoa. E após o ataque do inimigo, na mesma hora, o nosso ataque, na mesma hora, na mesma cena, na mesma vez, existe a réplica do inimigo, ou no caso a nossa réplica quando estamos sendo atacados. Então você vê que tem diferenças, mas ainda tem essa dinâmica de como que a movimentação se dá, alternância de vez e também o life. Você vê que tanto no Final Fantasy, o exemplo que a gente deu atrás, como esse, cada ataque apenas reduz um pouquinho do life, da barra de energia dos personagens envolvidos, tornando os combates bem longos, dando ênfase à estratégia. Front Mission é uma excelente franquia, pena que não teve continuação. Se você quiser jogar, somente nos jogos de PlayStation 1 mesmo, mas vale a pena para amantes do gênero. Como foi dito antes, ao longo dos anos várias mudanças foram acontecendo. E nos jogos de RPG atuais, como The Witcher 3 de PlayStation 4 ou Dragon Age Inquisition, que ainda são atuais, você vê que certas mudanças foram feitas dos jogos tradicionais de RPG. Por exemplo, não existe mais alternância de vez. Você não tem que ficar esperando a sua vez de jogar e realizar movimentações onde você não tem controle do que está acontecendo. Virou basicamente a dinâmica de jogos de terceira pessoa que nós normalmente vemos, onde temos controle do que está acontecendo. Porém, algumas características de RPG ainda podem ser facilmente identificadas. Usando o exemplo de The Witcher 3, de PS4, vemos que esse tipo de game ainda traz muita informação em texto, nos menus. Informações sobre cada personagem, informações sobre cada categoria de monstro, enfim, é muita informação em texto sobre também o mundo, o que aconteceu na história do The Witcher, já que esse é o 3. Muita informação em texto, valiosa também para o gameplay. Muitas delas são relevantes à maneira de jogar, como podemos ver aqui. Quando lendo sobre os diferentes tipos de monstros e inimigos do universo de The Witcher, percebe-se que cada tipo de monstro ou inimigo tem sua respectiva forma de ataque, a qual devemos estar atentos para não perder as batalhas. Mas, ainda mais importante, são as fraquezas de cada tipo de inimigo, que podem ser exploradas com diferentes armamentos, poções, encantamentos e ataques mágicos de nosso personagem. Através dessas informações detalhadamente escritas, acessadas em menus durante o gameplay, somos influenciados a mudar nossa forma de jogar, indo de uma questão simples, como usar uma espada de aço para combater humanos e uma espada de prata para combater criaturas, até questões mais detalhadas, como usar um determinado tipo de óleo na espada, que aumentará o nível de dano em uma classe específica de monstro, diferentes óleos para diferentes tipos de monstros. O mesmo ocorre com as variações de ataques mágicos, armaduras, etc. Outra forte característica de RPG, além dos textos que podemos ver em The Witcher, é a questão do life, o life bar dos personagens, como que funciona. Se você estiver enfrentando algum inimigo de XP parecido, você vai ver que todos os combates são longos e todos os golpes que você acerta e tantos golpes que você leva apenas reduzem um pouquinho do life, dando ênfase a combates longos, portanto, a estratégia e também o uso das informações que você leu para escolher qual tipo de óleo que você vai passar na espada, qual o tipo de granada que você vai jogar. Granada no caso do jogo, não é uma granada tradicional. Enfim, você vê como que as informações ainda têm grande peso relevante ao gameplay, como era com jogos de tabuleiro, já que era tudo que tinha para criar aquela animação, criar aquele ambiente de jogo. Nos jogos de consoles, mesmo que você já tenha tudo pronto, ainda tem muito desse texto especialmente relevante ao gameplay. E essa questão dos lives. Então o que acontece? Os combates permanecem muito longos, extensos,
E isso dá ênfase à estratégia que está sendo utilizada. Estratégia essa que é muito eficaz, muito mais eficaz, quando você lê os textos, quando você lê o que está escrito sobre cada categoria de monstro. Vê como essa informação pode ser relevante para o gameplay, ainda mais se você estiver jogando no nível de dificuldade superior que existe no jogo. Outro exemplo de game de RPG que trouxemos é Dragon Age Inquisition, também de PlayStation 4. Novamente aqui vemos história com criaturas, diferentes monstros, muita informação escrita, muita informação em texto, vários personagens, tipos diferentes de customizações para armaduras, armamentos, poções, magia. E a forma de combate também é igualzinha, no sentido de que os lives são muito extensos, então os combates são longos e focados na estratégia. Já no caso de Dragon Age, eles ainda têm um plus, ainda tem algo a mais com relação a parecer com um jogo de tabuleiro, que é a sua forma de combate, ela pode ser tanto a presencial em terceira pessoa, como normalmente estamos acostumados com os jogos, mas pode ser a visão por cima, uma visão de helicóptero, uma visão onde na hora que você pressiona essa visão, tudo fica pausado. E aí você pode determinar as ações de cada personagem enquanto o jogo está pausado, e aí você aperta um botão para poder dar o avanço no que está acontecendo, e toda hora que você solta esse botão para, enfim. Vamos ver aqui agora no gameplay. Em Dragon Age Inquisition, são diferentes runas que podem ser usadas em armamentos, diferenciando o nível de dano aplicado, ou usadas nas armaduras, influenciando o nível de dano recebido. Vemos customizações práticas, bem detalhistas, em partes da armadura ou das armas que mudam as qualidades das mesmas. E também, assim como em The Witcher 3, em Dragon Age Inquisition temos vários personagens importantes com textos detalhando suas histórias, suas personalidades. Outra característica que vale citar é a forma de combate. Novamente, o life dos personagens inimigos resultam em combates longos, onde a estratégia se torna muito importante para vencer as batalhas. E percebemos que o jogo tem esses dois modos de combate, em terceira pessoa, como estamos acostumados, e o modo de estratégia, que é uma visão por cima, onde o jogo fica pausado. Com esse jogo pausado, temos uma ênfase maior ainda na estratégia, pois podemos abordar tudo o que está acontecendo ao redor dos nossos personagens enquanto o jogo está pausado. Determinamos quais movimentações que cada um dos personagens controlados terão, que no caso de Dragon Age Inquisition são mais de um, e após determinado podemos ou voltar para o jogo de ação, modo ação do jogo, ou podemos continuar no modo estratégia, apenas avançando para ver o resultado de nossas ações. Com esses dois exemplos de jogos de RPG atuais, vemos algumas das fortes características de jogos de RPG de consoles, que vieram diretamente dos tabuleiros. Muita informação em texto, destinada à imersão, e também muita informação prática, destinada a orientar o seu gameplay, como que funciona, como que é melhor jogar. Uma grande variedade de customizações práticas e detalhistas, onde trocando pequenas peças ou realizando diferentes porções ou diferentes combinações, temos resultados práticos de diferentes níveis de dano que podemos aplicar ou níveis de dano que podemos receber, além também de modificar habilidades de nossos personagens. Temos também combates longos, devido às energias, os life bars serem bem extensos, então temos um foco grande em estratégia, em uso daquelas informações que nós lemos, e também, por fim, costumam ser histórias que envolvem criaturas, monstros, fábulas, coisas de outro mundo. Mas não é somente assim, não é restrito a isso. Então, para finalizar esse conceito de jogos de RPG de consoles, vamos para um jogo que não é tão fácil de identificar. The Division 1 e 2. Sim, isso são jogos de RPG. Pode não se tratar de contos fantasiosos, pode se tratar de uma reprodução da realidade, mas ainda assim é jogo de RPG e vamos poder mostrar por quê. Em The Division também tem muita informação escrita, mas nenhuma delas, pelo menos não que eu lembre, é aplicável, é relevante ao gameplay. É toda informação, francamente, para nós, que não foi lá muito bem escrita e não vale a pena ser lida, mas destinada a tentar te dar uma imersão sobre a luta que as pessoas estavam tendo com aquelas dificuldades do vírus e da violência. Mas elas não são informações práticas. As únicas informações práticas são aquelas que temos no menu de armas enfim. Mas uma característica central de RPG, que já podemos identificar de cara no The Division, é a forma como funcionam os combates. Veja, os lives extensos de tanto o nosso protagonista como os nossos inimigos resultam naquele mesmo tipo de combate longo que experienciamos em The Witcher 3 ou em Dragon Age Inquisition. Embora aqui tenhamos armamentos e uma pegada mais realista para as batalhas, as estratégias ainda são as protagonistas desses combates.
protagonistas exatamente por serem combates longos, onde o life vai sendo reduzido devagar, gradativamente. Especialmente devagar quando enfrentando algum boss do jogo. É tanto tiro, tanto tempo que se demora para matar um boss, mesmo quando estamos aplicando dano contínuo em um chefão que está completamente exposto, levando tiros sem parar. Outra característica forte de RPG, mais de consoles, que podemos notar aqui, semelhante em The Witcher 3, em Dragon Age Inquisition e em The Division 1 e 2, é a questão das customizações de armamentos, armaduras ou vestimentas. Elas são muito detalhistas, são muito minimalistas e são práticas. Práticas no sentido de que você troca uma luva ou uma peça da arma e modifica a capacidade de dano da mesma. Modifica também a questão das habilidades do seu personagem. Vemos isso em The Witcher 3, vemos isso mais em Dragon Age Inquisition e vemos mais ainda em The Division. As customizações de armamentos, vestimentos, armaduras, são exclusivas de jogos RPG? Claro que não. Claro que não. Mas você vê que nesses jogos é muito mais detalhista e prático ao gameplay. Detalhista no sentido de que existem várias variações, e bem minimalistas, bem pequenininhas. Você troca várias peças de uma mesma arma, troca várias peças de roupa do seu personagem. E aqui, quando você troca essas peças, você vê que modifica a capacidade de dano aplicado, dano recebido, ou a questão de habilidade do seu jogador. Então, por isso, são alterações práticas, mesmo que seja um pouquinho. Para ficar ainda mais claro como que funciona essa questão de customizações nos jogos de RPG, vamos citar outra categoria de game, mundo aberto, GTA V ou Red Dead 2. Em GTA V, por exemplo, temos customizações para as armas e para as vestimentas. Sim, as armas, temos como aumentar o clipe, a munição das armas, colocar silenciador, lanterna. Isso tem até uma aplicação prática durante o jogo, mas acabou aí. Vê como em The Division existem modificações mínimas de tantas partes das armas, enquanto em GTA, menos. Em Red Dead, com relação às armas, podemos até também trocar o tipo de munição, que varia a distância e o dano que essa munição causa, que a arma causa. Mas mesmo assim não chega nem aos pés da quantidade de variações que existem para jogos de RPG com relação aos armamentos. As espadas de Dragon Age Inquisition, espadas, machados e as armas de The Division. Já quanto às vestimentas, aí que vemos que no caso de GTA V, por exemplo, não tem utilização prática nenhuma, é só cosmética, é só questão estética. Você troca as roupas do seu personagem, mas aquilo não influencia em nada no seu gameplay. Em Red Dead 2, até tem a questão do frio e do calor, que influenciam em como o personagem age no mundo. Isso é interessante como eles trouxeram, mas ainda também não chegam aos pés, não que eu quis dizer chegar aos pés, é que não são nada parecidos com relação à variedade, a quantidade de variedade e praticidade que existem de RPG. No RPG, em Dragon Age Inquisition, quando você troca alguma peça da armadura, ou monta uma armadura com uma diferente runa, faz combinações diferentes, resultado diferente, com relação ao tipo de dano que você causa, capacidade de dano que você consegue receber e habilidades do seu personagem. Mesma coisa no The Witcher, com os diferentes olhos para as espadas, mesma coisa no The Division, com os diferentes tipos de peças que você coloca nas suas roupas, uma joelheira, uma luva, tudo isso muda o seu gameplay. Então essa é uma das grandes características fortes que existem em jogos de RPG, a maneira como as customizações são muito variadas, tanto nas vestimentas, armaduras e armamentos dos seus personagens, como também como cada modificação que você realiza modifica o seu gameplay, modifica a sua quantidade de dano ou as suas habilidades. Esse é um ponto importante para se destacar se aquele jogo é de RPG ou não. Então, para resumir, vamos fazer uma pequena lista. Jogos de RPG normalmente tratam de histórias de fantasias, monstros e tudo mais, mas não é restrito a isso. Veja o The Division como, por exemplo. Normalmente temos combates bem longos. A forma de combate se dá em reduzir a energia dos personagens de pouco a pouco, tornando os combates muito longos, dando ênfase à estratégia que está sendo utilizada. E temos customizações variadas, práticas e detalhistas. Detalhistas no sentido de que troca pequenas partes, tanto das armas quanto das vestimentas e armaduras dos personagens, como também práticas de que essas pequenas modificações têm um impacto real no gameplay. E pode até ser que você ainda esteja considerando The Division como um jogo de mundo aberto. Pode até ser.
Mas eu espero que isso fique mais claro no nosso terceiro vídeo, onde vamos estar fazendo esse confronto entre características de jogos de mundo aberto e características de jogos de RPG, que são os que podem ser confundidos, porque eles têm muitas coisas de semelhança, como movimentação livre por longos cenários, enfim, deixa isso para o terceiro vídeo. Agora vamos para outra categoria do vídeo de hoje, Storytelling. Esses são games que são mais focados na experiência cinematográfica da história sendo contada. Não que os outros não estejam fazendo isso, mas o tipo de game de Storytelling é tão focado nisso, em criar que o gamer seja um telespectador da história, que eles abdicam muito do gameplay. Você não consegue ter muita variedade de coisas a fazer com o seu personagem naqueles cenários que são bem reduzidos. Pegamos Heavy Rain como exemplo, Beyond Two Souls. É de cenário em cenário, os cenários são bem curtos e você não tem muitas opções do que fazer. Walking Dead, da Telltale, como eu pude esquecer, tudo isso, o maior foco é criar histórias envolventes, criar aquele ambiente de um filme que você está assistindo, muito mais do que um jogo que você está jogando. Essa é a categoria de game que mais se aproxima da experiência de um filme ou de uma série. Storytelling, seus pontos fortes são gráficos. Os gráficos são normalmente excelentes, especialmente nas expressões e faces dos personagens. Tem muita cena onde isso fica em foco, fica em destaque. E a questão da trama, da história sendo contada. Eles têm muitas variedades. Você pode ter variedade nos seus diálogos ou às vezes até variedade em como que a trama segue. Um jogo mais interessante de storytelling que a gente já teve a experiência foi o Until Dawn, um jogo de PS4. Nesse game é a melhor experiência de storytelling que eu já tive. Melhor até do que Heavy Rain, que é um grande destaque, e o The Walking Dead, da Telltale. Until Dawn é muito bom, superior a esses jogos na nossa visão, porque, além de ser vários personagens, você pode morrer com aqueles personagens. A partir da metade da história, a partir de um ponto da história, você pode perder qualquer um daqueles personagens se você não jogar direito. Acontece isso em Heavy Rain, por exemplo? Tem uma mecânica parecida, mas não chega, não tem a mesma abrangência, não tem o mesmo impacto que você perder um personagem em Until Dawn. Beyond Two Souls, um exemplo completamente contrário. Isso é fato, é real, eu testei. Você pode largar o seu controle enquanto o jogo está acontecendo, enquanto alguma cena de ação está acontecendo. O seu personagem não morre, mesmo naquelas de guerra, mesmo naquele cenário de guerra que você está jogando em Beyond Two Souls. Você passa por todos aqueles cenários, só movimentando seu personagem para frente, não tem que apertar nenhum botão do Quick Time Response, não tem que fazer nada, pode levar todo o dano que você quiser. Seu personagem não morre, o jogo não reinicia. Sempre para frente. Isso é para mostrar como que um jogo de storytelling pode ser completamente focado na experiência cinematográfica e abdicar de questões de gameplay. Em Beyond Two Souls você não morre, não tem falha, fail, você não reinicia algum cenário. Isso parece com algum tipo de jogo que você já jogou? Aposto que muita gente nem sabe disso, nem testou isso em Beyond Two Souls. Mas você pode soltar o seu controle que não acontece nada. É claro, você vai ter que ficar segurando a manete para mover seu personagem em direção ao fim do cenário, mas só isso. Não se tem que se importar em acertar os Quick Time Response. É uma das características também muito fortes desse tipo de jogo. Que Quick Time Response é você apertar, pressionar o botão que surge na tela em um tempo limite. E se você não faz isso, você sofre uma penalidade. Como eu falei, em Beyond Two Souls, a única penalidade é que o seu personagem vai ter mais cicatrizes, vai ficar mais machucado, vai chegar no final mais danificado, mas não morre. Heavy Rain, se você erra esse tipo de dinâmica, você perde uma pista ou outra que você precisa para encontrar no caso do Heavy Rain, você é um pai que está procurando seu filho sequestrado. Então você tem pistas que você tem que encontrar para poder determinar onde seu filho está. Quando você erra esses Quick Time Response, você vai dando dano no seu personagem à medida que você perde aquela pista. Então tem um impacto real. Já em Until Dawn, quando você erra esses Quick Time Response, seu personagem morre. O que é melhor ainda. Então tem essa punição por você não jogar direito. O que leva ao gameplay, que é o que um jogo deveria ter. Mas storytelling é uma coisa que está evoluindo e jogos como Until Dawn mostram como que
esse modo de jogo, essa categoria de jogo, tem muito a oferecer, quando feita de uma maneira relevante, onde o seu gameplay é relevante, você perde personagens, você pode morrer. Temos também em jogos de storytelling tramas bem complexas, diferentes opções de diálogos para os momentos e diferentes tramas, opções para as tramas. Novamente, usando o Until Dawn como exemplo, quando você perde algum personagem nesse jogo, a única coisa que você perde de fato é as cenas, os cenários que você jogaria com aquele personagem que já morreu. Ele é citado, né, como que foi morrer, o que faz falta, em um momento ou outro do jogo, mas não tem grandes variações. A única coisa que você perde é que torna o jogo mais curto. Storytelling é uma categoria de jogo um pouco duvidosa, mas ela é divertida, ela é relevante. E do jeito que estão levando a evolução dessa categoria, como vemos em Until Dawn, dá para perceber que esse tipo de jogo ainda vai ter muito do que proporcionar de diversão. Pois eles estão aumentando o nível de gameplay e ainda estão permanecendo as coisas fortes dessa categoria, que é a questão dos gráficos, a parte cinematográfica, rostos, expressões, etc. E por fim, vamos mencionar as duas categorias deste vídeo: jogos de esportes e jogos educativos. Eu deixei elas por último porque elas são muito fáceis, não tem jeito de confundir. Jogos de esportes, principalmente no Brasil, os mais comuns são futebol, basquete, corrida, tênis, mas também temos beisebol, hóquei, jogos olímpicos, pelo menos tinha em Super Nintendo, não sei se PlayStation também, PlayStation 1. Enfim, jogos de esporte são muito fáceis de identificar que são de esporte. Não tem muito o que falar sobre eles. São divertidos? São. Mas os de futebol, e principalmente os jogos da Electronic Arts, um a cada ano, né? FIFA 2016, FIFA 2017, FIFA 2018, FIFA 2019, então não é muito recomendado ficar gastando dinheiro com isso não. A não ser algum que realmente seja excelente para você ter e manter com você durante um bom tempo. Porque ficar gastando dinheiro em cada novo jogo de esporte que é lançado costuma ser mudanças bem pequenas e irrelevantes. Mas jogo de esporte dá para identificar facilmente. Agora, jogos educativos. Jogos educativos já é um outro papo, porque tem aquela questão de que pode ser um jogo claramente de informações educativas, destinadas à questão de público infantil, aprendizado sobre coisas que você teria numa sala de aula, por exemplo. Ou podem ser jogos mais focados em questão de aprendizado emocional, em questão de aprendizado de valores, coisas que são destinadas tanto para as crianças, mas que podem ser para os adultos também. Jogos como um Unravel, 1 e o 2, contam uma história ali de um trauma e tal. Então, são jogos que não são somente feitos para ser bonitos esteticamente, bonitos no conteúdo que trazem, mas como também tem essa questão de lição de moral, lição de valores sociais, valores pessoais e tal, que são tanto relevantes para crianças, que é o foco principal, como também para os adultos. Vale a pena jogar Unravel 1 e 2, vale a pena jogar Little Big Planet, que são com 4 personagens, Little Big Planet 3, é muita diversão. Jogos infantis não deixam de ser jogos também para os adultos, que nem jogar Mario. Ainda hoje em dia jogar jogos do Mario, ainda mais do Super Nintendo, é excelente. Então, mas Mario não é educativo. Jogos educativos, basicamente eles têm uma mensagem muito focada em ou alguma coisa que você aprenderia em sala de aula, ou alguma coisa que você é questão de valor emocional, questão de aprendizado moral. E terminamos por hoje. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham as informações aqui sido claras. Teremos o segundo vídeo com as outras categorias e o terceiro explicando diferenças entre algumas que podem confundir. Obrigado por assistirem, nos vemos nas próximas Dantas Reviews.